Olá, tudo bem? Bom dia. Aqui é Vivi Siqueira, psicanalista, e a gente está aqui para mais uma série de áudios. Essa nova série eu vou trazer para vocês um tema que eu gosto bastante, que é sobre a filosofia estoica. Porém, hoje eu vou me ater a falar sobre uma pessoa, um personagem muito importante para a filosofia estoica, que foi Marco Aurélio. Marco Aurélio, imperador de Roma. Ele foi considerado o último dos 5 bons imperadores. Em meio às guerras, ele se dedicou a estudar o estudo filosófico do estoicismo. Ele perdeu o pai com apenas 3 anos de idade e foi adotado por Antônio Pio, o seu tio. Ele faleceu por doença numa expedição contra os marcomanos. E as suas cinzas elas foram trazidas a Roma e depositadas no mausoléu Adriano. Inclusive hoje se chama Castelo de Sant'Angelo, em Roma, é um museu muito bacana para visitar. Um dos seus filhos, ele teve 13 filhos, mas nem todos vingaram. Um dos seus filhos ele designou como o sucessor dele, que chama-se Filho Cômodo. Ele designou como herdeiro, porém o filho era muito vaidoso e egocêntrico, e apesar de muito estudioso e também ter sido educado na filosofia estoica e no estudo intelectual, não estava preparado para o exercício do poder. E começou aí então, deu início aí o declínio de Roma. Estou falando tudo isso para você entender sobre o que nós vamos falar. O Marco Aurélio ele deixou um livro muito bacana que esse livro chama-se Meditações. Na verdade era um diário que foi escrito por ele, onde ele nem acreditava que um dia pudesse. De repente eu acho que ele nem imaginava que um dia esse diário se tornaria um livro. Eram anotações que ele fazia de experiências de vida própria, das quais ele acreditava que deveria ser levada para toda a sua vida. Então, ele anotava nesse caderno, que se chamou Meditações, e que hoje se transformou num livro. E cerca de 2000 anos depois, ele está aí servindo para a gente de muito aprendizado. E é sobre esse livro, Meditações, que nós vamos falar nessa série. Eu trouxe para vocês, separei para vocês 7 ensinamentos de Marco Aurélio do livro Meditações. Vou deixar o livro Meditações em PDF para vocês, se vocês tiverem curiosidade de entender um pouco mais sobre o que se trata. Mas separei alguns ensinamentos, algumas frases, algumas palavras de Marco Aurélio que eu acho que se aplica muito como experiência, né? Para quem não sabe, a filosofia estoica, ela busca ensinar o desenvolvimento do autocontrole e da firmeza como meio de superar emoções destrutivas, né? Ela separa a vida, o mundo, em 2 tipos: o mundo daquilo que eu posso controlar e o mundo daquilo que eu não posso controlar. E ela acredita que nós devemos sempre focar naquilo que eu posso controlar, que está ao meu alcance, que eu consigo e tenho condições de melhorar. Então, um dos primeiros ensinamentos que eu separei para vocês é que a realidade é moldada pela sua opinião. É isso mesmo, esse é o primeiro ensinamento. A realidade é moldada pela sua opinião. Devemos separar o que é doxa, que é a opinião própria pela sua vivência, o seu conceito de alguma coisa, para episteme. Episteme é a verdade absoluta. Se eu te digo um cavalo, você vai me dizer exatamente quais são as características de um cavalo, porque um cavalo é uma verdade absoluta. Você sabe quais características ele tem que ter para ser um cavalo. Agora, se eu te disser o que é egoísmo, eu estou dando um conceito totalmente abstrato para uma coisa que o conceito é doxa, é uma opinião, né? É totalmente voltada às suas opiniões próprias. Então, se uma pessoa é isso, se uma pessoa é aquilo, isso são julgos pessoais. E ele diz que a realidade é moldada por esta opinião que você cria, esse conceito que você gera. E uma das frases que ele fala assim: todas as coisas não são mais do que o conceito que delas fazes. E este conceito está dentro de ti. Rejeita-o quando quiseres e logo passará a tormenta para viver um mar calmo. Então, dentro das frases dele, ele diz que você é responsável pelo mundo que você enxerga. Se você achar que seu mundo é feliz, pleno, tranquilo, você terá um mundo feliz, pleno e tranquilo. Se você vê esse mundo, essa interpretação tua for distorcida, você também terá essa distorção na sua vida. Então, coloque sua percepção e interpretação a seu favor e não contra você. A vida é o que você julga, a vida é a sua opinião. Ele diz que o insulto não nos fere, é a nossa interpretação sobre ele que nos fere. Se eu não vejo a coisa como um mal, eu não me importo. Se interpretar como irrelevante, não te fará mal. Então você precisa dar essa interpretação.
E agora a pergunta de hoje é: que interpretação, qual é a tua percepção sobre a sua vida e os acontecimentos que têm estado presente na sua vida, na sua rotina, né? Você vê as coisas, as dificuldades que você está passando como desafios, como oportunidade ou como problemas, né? Aonde estão as oportunidades? O que você vê, né? Como é que você vê a sua vida? Me conta um pouquinho de que jeito você tem dado esse molde para a sua vida. Que interpretação você tem feito sobre isso, né? Ele te dá a menção de que a realidade é moldada pela sua opinião e por isso está nas suas mãos essa mudança. Amanhã a gente vem com mais ensinamentos sobre o livro Meditações de Marco Aurélio. E a gente vai se acompanhar por esses ensinamentos, seremos acompanhados por esses ensinamentos até o domingo, tá bom? Se você tem alguém que queira receber os áudios da lista, os materiais, por favor, me manda um WhatsApp que eu cadastro a pessoa para que ela possa receber o material. Vou deixar um videozinho de meditação para você aqui ao final. Beijo grande, fique com Deus e até amanhã. ¿Qué color es esta carpeta? Verde. Verde. Si algún alumno llega tarde a clase, como acostumbra suceder, yo les preguntaré por el color de la carpeta y ustedes me dirán rojo. ¿Estamos? ¿Ha dicho rojo? Hola. Tarde, pero pase. Bien, sigamos. En filosofía hay corrientes como el positivismo que no admiten otra realidad que no sean los hechos. Como por ejemplo, el color de esta carpeta. Usted, ¿de qué color es esta carpeta? Roja. ¿Y usted? Roja. ¿De qué color es? Usted, la chica del pelito corto. Roja. ¿Y usted? Roja. 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 ¿Y usted? Roja. Está claro que la carpeta es verde. Y han sido testigos directos de la debilidad del ser humano cuando es sometido a la presión ambiental, incluso en lo que se refiere a la percepción física. Bueno, yo me he dado cuenta de que era un juego. O sea, me parecía rara la pregunta. Claramente la carpeta es de color verde. Pero como todos decían rojo, usted ha dicho rojo. Bueno, porque pensaba que no Según tenía opción. Nietzsche, el mundo puede dividirse entre dos tipos de personas. Las que siguen sus propios deseos y las que siguen el deseo de los demás. Las primeras son fuertes y no se dejan gobernar por nadie. Y las segundas son débiles y se limitan a hacer lo que dicen y hacen los demás. Somos muy sumisos y acabamos admitiendo las ideas de la mayoría. Incluso en Alemania, la gente fue capaz de creer lo que repetía una y otra vez la propaganda nazi. Ya lo decía Kant con toda su amargura. El ser humano es el único animal que necesita un amo para vivir. Olá, tudo bem? Aqui é Vivi Siqueira, psicanalista, e vou trazer para você a carta de Marco Aurélio para o pai, Antonino Pio, que foi o seu pai adotivo, o qual ele tinha como referência. Ele cita essa carta no seu livro Meditações, fazendo a seguinte descrição do seu pai. Em meu pai, observei suavidade de temperamento e resolução imutável nas coisas que ele determinava após a devida deliberação. Não possuía nenhuma vaidade nas coisas que os homens chamam de honras. Ele era dedicado e perseverante no trabalho. Estava sempre disposto a ouvir aqueles que tinham qualquer coisa a propor para o bem comum. Ele possuía firmeza inabalável, atribuindo a cada pessoa conforme os seus méritos. Observei que ele havia superado todas as paixões infantis. Observei também o seu hábito de investigação cuidadosa em todos os assuntos que requeriam a sua deliberação. Além disso, ele possuía uma persistência inabalável e nunca interrompia a sua análise e pesquisa até estar satisfeito com os seus fatos, não se deixando enganar pela aparência que primeiro se apresentava.
Ele era capaz de prever coisas muito antecipadamente e procurava não se exibir e nem se deixava afetar pelos elogios, lisonjas e aplausos populares. Ele estava sempre atento às coisas necessárias para a administração dos negócios e era um bom gestor das despesas, suportando com paciência a responsabilidade pelos imprevistos. Ele sempre demonstrou sobriedade e firmeza nas decisões tomadas em todas as coisas públicas e particulares. Nunca demonstrou quaisquer pensamentos ou ações ruins. Ele estava preparado para ceder sem inveja aos que possuíam alguma habilidade particular e valorizava os profissionais para que desfrutassem da sua reputação de acordo com seus méritos e conhecimentos. Ele sempre agiu de acordo às instituições do país, sem demonstrar qualquer afetação por cumprir com seu dever. Além disso, ele era metódico em sua rotina e disciplinado nas suas obrigações. Ele foi o imperador antecedente a Marco Aurélio, que foi quem adotou Marco Aurélio, e ele era visto por muitas pessoas como uma pessoa que vivia no mundo das nuvens, mas ele tinha um comportamento exemplar. Ele conseguiu gestir o ego, a vaidade, em função de conseguir dar um exemplo ao Marco Aurélio como filho, para que pudesse seguir a partir dali um modelo que foi como foi o imperador Marco Aurélio e como é que ele foi visto perante a população. Espero que isso sirva para você de exemplo. Um beijo grande, fique com Deus, até mais. Olá, tudo bem? Aqui é Vivi Siqueira, psicanalista, e estamos hoje no áudio 2 da série Marco Aurélio, os estoicos e seus ensinamentos. E no áudio 2 nós vamos falar um pouquinho do segundo ensinamento de Marco Aurélio, que eu gostaria de registrar para vocês. E o ensinamento é: ignore o que os outros estão fazendo, foque na sua evolução. Ele fala uma frase que eu achei bem bacana, trouxe para vocês. Não desperdice o que resta da sua vida especulando sobre os seus vizinhos. Qualquer coisa que o distraia da fidelidade ao governante dentro de você significa uma perda de oportunidade para a realização de uma outra tarefa. Eu acho bem interessante porque ele fala para você focar na própria vocação. Enquanto você está perdendo tempo pensando no que as pessoas estão fazendo, no que as pessoas estão vivendo, você está perdendo, na verdade, tempo, investindo tempo numa coisa que não vai te dar retorno nenhum e que não vai contribuir para a tua evolução como ser humano. Não vai trazer a você nenhum tipo de melhoria. E isso eu acho que vale muito a pena que você comece a analisar a respeito, né? Como é que você tem visto a vida das pessoas? Você tem gastado, investido tempo, colocado tempo, né? Eu vou dizer gastar, porque realmente é um desperdício de tempo. Olhando o Facebook, rede social, foto, poxa, como aquela pessoa tem uma vida maravilhosa e eu não. Tem focado na vida alheia, né? O maior sofrimento do ser humano é o comparativo, né? A questão do comparativo é aquilo que faz o ser humano sofrer. Essa métrica que nós usamos para comparar a gente com o outro, sendo que a única métrica que é válida é a de você para você mesmo. Então, quem você foi ontem e o que é que você é hoje é o que vai trazer a você algum tipo de melhoria, né? Isso que vai trazer a você como é que você está vivendo o seu dia a dia. Então, para de se preocupar com as pessoas à sua volta, para de se preocupar se o seu marido ou se a sua esposa faz a coisa certa, né? Se atente à criação dos seus filhos, que eles sim precisam de você e da sua orientação, e se atente a si próprio, a você. Não se atente ao que as pessoas estão fazendo, né?
Eu acho que disso o estoicismo fala bastante. Ele busca ensinar o desenvolvimento do autocontrole e da firmeza como meio de superar emoções destrutivas, porque a gente vive, infelizmente, se perdendo em meio às emoções. E acaba que, infelizmente, por esse motivo, se perdendo, inclusive, com o foco em coisas que nós não podemos controlar. Então, para de focar aquilo que você não pode controlar e olha para você, né? Para de focar o vizinho ou a opinião das pessoas, o que as pessoas estão fazendo, e se importe com você e com aquilo que você pode mudar, não só em você, mas como contribuição para o mundo, tá bom? Essa é a segunda lição de Marco Aurélio. Espero que você tenha gostado. Um beijo grande, fique com Deus, até amanhã. Olá, meu coração, tudo bem? Aqui é a Vivi Siqueira, psicanalista, e a gente está hoje no áudio 3 da série Marco Aurélio, os estoicos e seus ensinamentos. E no ensinamento de hoje, uma coisa que eu quero passar para vocês que era bem nítido nos textos dele, que é: a morte está batendo na sua porta. Ele queria dizer que a qualquer momento você vai morrer e por isso você deve ter em mãos como é que você pode viver a sua vida, né? Então, uma vez que você sabe que você vai morrer, você tem um novo pensamento, né? Quando meu pai ficou muito doente com câncer, eu me lembro de ter perguntado para ele qual foi a parte assim mais desafiadora para ele. E ele me disse que foi ouvir a frase: você vai morrer. E essa frase ele disse que quando caiu por ele, né, que ele estava com câncer, o médico tinha dado 3 meses de vida para ele, ele disse que a partir dali ele decidiu que ele ia viver, e que ele não ia morrer sem viver. Então as coisas que ele estava deixando para lá, ele resolveu fazer, né? E isso fez com que ele vivesse uma vida até o final muito bacana, né? E eu acho que isso trouxe bastante ensinamento, inclusive pra gente que estava próximo a ele, ver como foi até o final da vida dele, né? Os dias que ele tinha dor, que ele ficava acamado, e os dias que ele não tinha dor, nossa, ele vivia de verdade. Então, lembrar-se de que você é mortal é uma coisa muito importante para que você possa viver o dia de hoje de uma forma tranquila. Então, toda vez que você acordar, pense que você vai morrer e que a única certeza que você tem é que você abriu os olhos, que aquele dia existe na sua vida, nem sei se por completo, mas o que você pode fazer dele? E ele fazia um questionamento quando ele ia dormir, né? Uma meditação. Ele tinha uma frase que dizia: muito em breve você estará morto, mas mesmo assim você não está sendo determinado. Ele dizia isso. Então ele aconselhava que você, quando fosse
se deitar, você fizesse algumas questões com você, alguns questionamentos. Pense em como você usou o seu dia, né? Você aprendeu algo? Você teve um dia que foi aproveitado ou foi desperdiçado, né? Foi mais um dia qualquer ou você conseguiu aproveitar aquele dia, valorizar a vida, né? Você viveu baseado no que acredita ou na opinião das pessoas, né? Mesmo que você tenha fracassado naquilo que você propôs como objetivo, você fez o que podia, que estava à sua altura, para ser a sua principal versão ou não, né? E a partir daí comece a agradecer, porque a morte, gente, nunca será um problema para quem vive de acordo com seus princípios e congruente com o que mais importa. A morte só é um problema, só é uma dificuldade para quem não vive de acordo com os seus princípios e os seus valores, né? Então, tinha uma outra frase dele que eu quero deixar para vocês, que diz assim, também é do livro Meditações: antes que seja tarde demais, tenta fazer com que tenhas dentro de ti uma coisa mais elevada e mais divina do que meros instintos que despertam as emoções e te contorcem como uma marionete. Qual deles está agora a encobrir o meu entendimento? O medo? A inveja, a luxúria, a vaidade, a ganância ou qualquer outro? E aí fica aí para você meditar. Qual dos instintos está contorcendo você como uma marionete? O medo, a inveja, a luxúria, a vaidade, a ganância ou qualquer um outro? Fique com Deus e até mais. Olá, tudo bem? Aqui é a Vivi, psicanalista, e vamos falar sobre Memento Mori hoje. Não sei se você já ouviu essa expressão alguma vez na sua vida, mas é interessante contar um pouco dessa história. Memento Mori também é uma frase usada pelos estoicos, e como a gente está na série dos estoicos, eu fiz questão de apresentá-la para você. Se você nunca ouviu falar dessa expressão, Memento Mori, em latim, eu vou contar um pouco dessa história, né? Então, quando um general romano ele ia para suas batalhas e retornava, o povo ia para a praça pública principal lá do reinado para poder comemorar a vitória dos soldados do general. Então, eles eram recebidos, né, com uma celebração. As pessoas ficavam entusiasmadas de vê-los retornando, né? E então existia aquele retorno todo luxuoso na carruagem. E alguns homens ficavam por detrás dos principais soldados e generais, sussurrando a seguinte mensagem na orelha deles: Rispai-se posta te, homine te esse memento mori, que é uma frase em latim que significaria em português: olhe ao seu redor. Não se esqueça de que você é apenas um homem. Lembre-se de que um dia você vai morrer. Por mais macabro que isso possa parecer, a expressão Memento Mori é de uma grande sabedoria. Diversas religiões, inclusive, e correntes filosóficas, como o budismo e o estoicismo, adotam esse conceito como base dos seus ensinamentos. A ideia de que vamos morrer um dia, ela causa um certo terror em praticamente todos nós. Porém, a gente evita pensar no assunto, que é um assunto de categoria natural. Todos vamos morrer. A nossa cultura é devotada a prolongar a juventude o máximo possível, como se a gente pudesse viver eternamente. Acontece que, infelizmente, não dá. A melhor opção, então, portanto, é fazer as pazes com a noção da nossa mortalidade. E daí a expressão Memento Mori. A certeza de que a gente vai morrer não tem como objetivo colocar você para baixo. Pelo contrário, ela serve como motivação para viver melhor, aproveitar cada momento, cada dia, de maneira muito significativa e virtuosa. Quando você se lembra de que está aproximando-se da morte a cada dia, isso vai te dar um certo encorajamento, né? Fazer coisas importantes do que você julga importante para a sua vida, sem procrastinar, deixando besteiras, preocupações, porque diante da morte muita coisa é irrelevante, né? O contrário da expressão Memento Mori é Memento Vivere, que significa vamos viver, né? Você tem que viver. E então,
E aquilo que eu coloco para a sua vida hoje é: vamos aplicar a expressão memento mori e aplicar a expressão memento vivere como uma função de motivar você para fazer as coisas que você acredita que em vida você queira viver, os seus feitos, as suas conquistas, né? Colocar à mercê do público os seus talentos. Um beijo grande, fique com Deus, até mais. Precisa ficar doente para mudar de vida? Um deles é não ter feito a minha história de vida com base nas minhas escolhas. Eu escolhi as coisas para agradar os outros. Só que agora não são os outros que morrem, sou eu. E aí eu perdi tempo fazendo o que eles queriam. Aí o outro arrependimento é não ter demonstrado afeto. Então eu escondi meus sentimentos. Eu não fui amorosa quando eu quis ser, porque fiquei com vergonha, porque achei que a outra pessoa ia ficar convencida, ou porque ela ia entender mal, ou porque isso ia me fragilizar, ou eu não disse que não estava feliz. Então não é só demonstrar afeto, alegria e amor, pode ser um limite, né? Demonstrar raiva, falar, raiva serve para você pôr limite, e aí você não coloca, você sofre, você se corrói. O outro arrependimento é: eu gostaria de ter ficado mais com meus amigos. Porque, bem ou mal, família disfuncional todo mundo tem. E aí as suas escolhas de amizade, elas são mais compatíveis com a tua história, com o teu sentimento. E aí você não valoriza isso, não vive isso, no final fica difícil você dar conta de ver seus amigos te vendo com pena. O outro arrependimento era não ter trabalhado tanto. Porque a gente tem a ilusão de que você desliga a vida enquanto você trabalha. Então você só volta a viver depois das 6 da tarde, no fim de semana no happy hour, depois nas férias e na aposentadoria. Só que não, a vida não desliga. Você tá o tempo inteiro vivendo. Eu quero minha vida de volta. Saiba, sua vida nunca foi embora. É essa que você tem agora. E o último arrependimento é: eu gostaria de ter me feito mais feliz. Penso que é o resumo de todos os outros, né? Olá, bom dia. Aqui é a Vivi Siqueira, psicanalista, e hoje a gente está no 4º áudio da série Marco Aurélio, os estoicos e seus ensinamentos. E hoje vou trazer mais um ensinamento desse grande homem, esse grande imperador de Roma, e das suas batalhas e todo o seu aprendizado que ele deixou escrito naquele livro que eu enviei para você, chamado Meditações. Se você ainda não teve a oportunidade de folheá-lo, eu acho que vale muito a pena. E hoje o aprendizado é: haja pouco, mas haja no que é importante. Marco Aurélio falava para a gente priorizar as nossas ações. Ele dizia que não havia tempo para se fazer tudo, mas que aquilo que a gente se comprometesse a fazer, que a gente fizesse bem feito. Então, te convido hoje a priorizar as suas ações. O que nesse momento é importante ser feito? Não é o que você deseja apenas fazer, mas o que é importante ser feito. É importante dar atenção ao seu marido? Hoje é o dia de fazê-lo. É importante dar atenção aos seus filhos? Hoje é importante. É importante estar com seus pais? Hoje é importante fazê-lo. Então, priorize suas ações. Eu tenho um trabalho que eu preciso entregar e eu não estou concluindo, sente e faça. Então, não coloque 200 coisas na sua agenda, procrastinando aquilo que deve ser feito. Então, ele ensina a priorizar as suas ações. O americano, ele chama isso de get over it. Então, vamos terminar isso rápido, vamos fazer isso agora. Então, use a expressão para você mesmo, get over it. Vamos fazer isso nesse momento. Então, haja pouco, mas haja no que é importante. Não se deixe engolir pela sua rotina, ele explica. Ele fala que se você se deixar se engolir pela sua rotina, você vai fazendo aquilo que está próximo e é fácil. Você vai acabar colocando na tua rotina coisas que são fáceis, que você já tem o hábito. Então, coloque o que tem de ser feito, mesmo que não seja seu hábito. E priorize sempre isso no primeiro momento do seu dia, para que você tenha a sensação de dever cumprido até o final desse dia. Então, coloque isso como prioridade para você. Separe, se você tem 10 coisas, separe 3 e se dê por satisfeito se aquelas 3 foram concluídas, porque você cumpriu o que você deveria ter cumprido. Todo o resto vai ser a mais. A outra coisa que ele fala bastante é para a gente não se lamentar e agradecer.
Ele diz que a gente não deve ficar se lamentando pelas coisas que não temos, se lamentando pelas coisas que não deram certo, pelas coisas que não foram boas. Ele inclusive usa a frase: a experiência é um troféu composto por todas as armas que nos feriram. Então, não se lamente, agradeça. Se aconteceu com você, que sorte a sua de você não ter carregado no seu coração a amargura por ter acontecido. Então, agradeça. Que sorte a sua. Poderia ter acontecido com alguém que não tinha a força que você tem. E aconteceu com você. Que sorte a sua. Então, coloque isso na sua vida como um jargão. Que sorte a minha. Não importa o que tenha acontecido, foi uma oportunidade de você se desenvolver, né? Experiência é o troféu composto pelas armas que te feriram. E é assim que você tem que carregar a sua vida. A outra frase que ele coloca, que eu acho muito bacana, é: a primeira regra é manter o espírito tranquilo. A segunda é enfrentar as coisas de frente e tomá-las pelo que realmente são. A gente tem o hábito, infelizmente, de começar a florear as coisas, né? Ai, mas quase bati o carro, mas se eu tivesse batido, e se tivesse muita gente morrido, né? Quase fui pego de não sei o quê, mas eu não fui pego, mas se eu tivesse sido pego. A gente floreia coisas, né? A gente imagina fatos além da realidade. Então, a primeira regra é manter o espírito tranquilo. E como que a gente mantém o espírito tranquilo? Dando atenção a quem nós somos, dando atenção àquilo que realmente importa pra gente e para as pessoas à nossa volta, vivendo congruente com os nossos valores. Isso faz com que você mantenha o seu espírito tranquilo. A segunda é enfrentar as coisas de frente e tomá-las pelo que realmente são. Então não procrastine, tome as coisas de frente, faça o que tem de ser feito no dia de hoje. Não importa o quanto você tem que se sacrificar. Dê a você a oportunidade de cumprir o seu papel aqui na Terra, aqui nesse mundo. Então, o ensinamento de hoje para você de Marco Aurélio foram esses que eu te passei. Eu espero que tenha feito sentido para você e que você tenha gostado, tá bom? Então, nada de desgosto, nem de desânimo. Se acabas de fracassar, recomeça. Eu fecho esse áudio com essa frase maravilhosa dele: nada de desgosto, nem de desânimo. Se acabas de fracassar, recomeça. Não se lamente, levante daí. Recomeça. É assim que funciona. Get over it, ok? Então, amanhã a gente tem o áudio 5, que é o último áudio da série Marco Aurélio, os Estoicos e seus ensinamentos. Um beijo grande, fique com Deus, até mais. O principal sintoma da minha depressão não era a minha tristeza, era a minha falta de motivação. Eu ia pro hotel, não saía para nada. Na hora do show eu saía. A hora que eu subia a escada do palco, eu vestia um personagem. Mas não é para enganar ninguém. Eu pensava que as pessoas não tinham que compartilhar do meu problema. Porque a pessoa às vezes pagou para estar ali, o show às vezes é meia-noite, a pessoa chegou 7 horas da noite ali, e eu não podia chegar no palco com uma cara de tristeza, falar para elas que eu não estava bem. Algumas vezes eu falei, poucas. Mas eu achava que eles vieram aqui para se divertir. Uma pessoa se dispôs a me pagar para vir aqui e trazer diversão. Eu não posso compartilhar do problema com ela. Eu preciso engolir assim, esse remédio amargo sozinho. Porque era muito duro. Era muito duro. Muito duro. Muitas vezes eu me emocionei assim no palco, de ver assim, a pessoa se divertindo, feliz, e pensar: por que eu não tô assim? Por que eu não tô assim? Mas eu sempre vesti esse personagem na hora de ir pro show, por acreditar que as pessoas não eram obrigadas a compartilhar da minha tristeza naquele momento. Mas quando eu descia, tirava a máscara, ia pro meu canto, tentava ir embora pro hotel o mais rápido possível e voltava pro meu mundo ali. Eu tive uma ajuda assim da parte de Deus, que eu tive forças para pedir ajuda para alguém no pior dia, no domingo à noite, em que, além de eu já não encontrar motivos para ser feliz, para respirar, para viver, para nada, na minha cabeça havia motivos para eu encerrar esses problemas. E nessa noite eu tive força para ligar para uma pessoa. E ali foi o start para eu começar a sair do buraco. Abre o coração para quem tem condição de te ajudar. Abre o coração para quem tem um mínimo de condição de ajudar. Cara, se você não tem acesso a um médico, procure um padre, procure um pastor, ou uma pessoa que você sabe que ela... Porque quando você desnuda a alma para uma pessoa que ela não tem condição de te ajudar, ela piora muito. Porque quando eu ia falar com alguém,
chegava para um amigo, cara, nossa, eu tô triste, eu não tô bem. Aí a pessoa falava, mas olha a casa que você mora, olha o carro que você anda, olha o quanto você ganha. Mas isso não significa nada para quem está com a alma destruída. Não significa nada. E eu não consegui explicar, pessoal, não tem nada e tô bem, por que você está assim? Não era porque eu queria. Eu uso uma ferramenta da gestão da emoção que é algo diário na minha vida, que é a crítica quando esses sentimentos, pensamentos de tristeza aparecem. Eu os critico, eu os questiono. Isso eu aprendi lendo. Eu não imaginava que existia algo que podia ser prático para resolver isso. Então, quando eu acordo, que vem aquela tristeza, que vem aquela desmotivação, eu aprendi a criticá-la. Então, quando eu vou subir no palco hoje, que dá aquela sensação de tristeza, por que eu tenho que estar aqui? Porque essa gente, eu falo o contrário. Que bom que eu estou aqui, que bom que tem um monte de gente para me ver. Que pensamento é esse? Por quê? Não faz sentido. Não, eu vou me alegrar com isso daqui. E eu coloco assim, determinando mesmo, sabe? Eu determino. Uai, por que eu estou triste? Então, se eu estou aqui com o meu irmão, com os meus funcionários que são todos amigos, se um monte de gente ali veio para ver a gente e mais ninguém. Não, tristeza não, eu estou bem, eu sou feliz. Eu estou feliz e isso está determinado. Olá, tudo bem? Aqui é Vivi Siqueira e a gente está no áudio 5 da série Marco Aurélio e os estoicos e os seus ensinamentos. Então, hoje é o último dia dessa série. Quero que você comente para mim se ela fez sentido para você, se te ensinou alguma coisa e desses momentos que a gente compartilhou, esses 5 ensinamentos, o que bateu mais para você, assim, o que ficou mais forte em termos de mudança que você deve aplicar na tua vida. Comenta aí no vídeo, como é que você está se sentindo, tá bom? E o que fez sentido para você? O que te fez sentir de verdade, né? O fazer sentido significa que você sentiu aquilo dentro de você. Então, o que te fez sentir veramente, que faz para você aplicar agora na sua vida? Então, comenta aí no vídeo para mim, ok? Hoje nós vamos falar do 5º ensinamento que eu separei para vocês. Entendam que esses ensinamentos são parte daquele livro que eu disse, que é o livro Meditações, e que eu, Viviane, colhi partes que eu acho interessante, mas que você também pode ler e colher o seu próprio depoimento. O que é interessante para você? Eu separei os trechos que eu achava que eram importantes que você soubesse da existência. Então, e o ensinamento de hoje, ele vai falar do você é mais forte do que o que você pensa suportar. E para isso você deve contar com o autoconhecimento. Então, você com certeza pode suportar muito mais do que o que você acredita que seja capaz de suportar. E apenas para isso você deve contar com o autoconhecimento. Então, ele vai passar por algumas fases no livro onde ele fala bastante sobre a arte de se conhecer, a arte de descobrir quais são suas fraquezas, quais são os seus medos, as suas inseguranças, aonde está a sua raiva. E ele coloca frases como se abster-se de imitar é a melhor vingança. Nós, quando a gente não se conhece, a gente tenta imitar o outro. Em que senso, Vivi? Por exemplo, alguém vem e xinga você, aí você vai e xinga a pessoa também. Então, ele fala que abster-se de imitar é a melhor vingança. E também tem uma outra frase muito bonita que ele fala, mas tudo isso revela uma grande simplicidade de espírito, porque podemos, sempre que assim o quisermos, encontrar retiro em nós mesmos. Em parte alguma se encontra lugar mais tranquilo, mais isento de ruídos que na própria alma. Então ele fala da facilidade que nós temos de encontrar na nossa própria alma todas as respostas e estar livre ali, naquele lugar de ruídos. E para isso eu te convido a fazer a meditação. Meditação, quem não acompanhou as meditações do ego e quiser fazer, solicita a série que eu envio para vocês. Mas é muito legal que você medite, pelo menos 5 minutos por dia. Quais as coisas que esse dia teve para te ensinar? O que você aprendeu com esse dia, né? O que você está protelando de fazer e não está fazendo, procrastinando? Quais são as coisas que você tem que aplicar à sua vida? Então,
Você vai suportar qualquer coisa que vier para você na sua vida se você tiver autoconhecimento que te permita, porque o autoconhecimento não é que ele te dá superpoderes, mas ele vai te fazer saber aonde estão os seus pontos a serem melhorados e a partir daí nada te abala, você cria dentro de você uma paz, uma tranquilidade para viver as tempestades, né? Não é que as tempestades não virão, mas você vai ter ferramentas suficientes para passar por elas ileso, sem criar grandes problemas na sua vida. Uma outra frase que eu separei que ele fala, bem mais grave, são os efeitos produzidos em nós pela ira e pela dor, com os quais reagimos às coisas, do que aqueles produzidos pelas coisas em si, pelos quais nós encolerizamos e sofremos. Então ele diz que mais graves são os efeitos que a gente produz pela própria ira e dor, que a gente cria, a perspectiva que a gente lê as coisas, do que propriamente o efeito da realidade em si, daquilo que realmente elas são. Porque é a gente que dá a nossa realidade. Lembra do áudio 1, onde ele fala que você faz a sua própria realidade? Então, é assim que funciona a vida. A leitura que você faz de mundo é exatamente moldada pela sua opinião. E vou fechar esse áudio com uma frase que eu adoro dele, que eu li também, eu acho que no primeiro áudio para vocês. Antes que seja tarde demais, tenta fazer com que tenhas dentro de ti uma coisa mais elevada e mais divina do que meros instintos que despertam as emoções e te contorcem como uma marionete. Qual deles está agora, nesse momento, a encobrir o meu entendimento? O medo, a inveja, os ciúmes, a raiva, a luxúria, a vaidade, a ganância ou qualquer um outro? Então, ele faz você refletir qual dos instintos está encobrindo o seu entendimento. E se existe um dos instintos encobrindo, está na hora de parar e pensar a respeito. Beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima série. Você já reparou que quase tudo tem dois lados? Comparação, o lado ruim e o lado bom. E o que diferencia o pessimista do otimista é só o jeito de falar. Olha você ver, o pessimista deixa o lado ruim por último. E o otimista fala o ruim primeiro e deixa o melhor por último. Presta atenção. Quando vai falar de filho, o pessimista fala, é uma bênção, mas dá trabalho. E o otimista fala, dá trabalho, mas é uma bênção. Quando adoece, o pessimista fala, tá melhor, mas ainda tá doendo. O otimista fala, tá doendo, mas já tá melhor. Tá vendo como é que é? Quando vai em Paraty, o pessimista fala, é bonito, mas é longe. E o otimista fala, é longe, mas é bonito. Quando vai num restaurante assim, bacana, o pessimista come, acha bom e fala, é gostoso, mas é caro. E o otimista já fala o contrário, é caro, mas é gostoso. Presta atenção no jeito que você anda falando, coisinha. Já que tudo tem dois lados, ou até mais de dois, deixa o melhor por último e aceita o que faz doer. Porque tudo que dói, dói só até passar. A vida tá aí, o ótimo, o péssimo, tudo misturado. Que tipo de pessoa que você quer ser? Hein?